chove de 20 e pouquinho dia, meninozinho que trabalhando aqui, pegando a bola, o rapaz já está casado. E eu parei porque era dinossauro na frente dele lá, né? Velho. Mas do tempo desse pra cá, nós já morreu bem 3. Acidente de moto, um de câncer. Agora é isso. Cada jovem, uns 30 e poucos anos, morreu de AVC. Deixa eu só dar Rio Grande, né? Foi seu tempo, né? Que vai. Antônio. Que foi citado, né? Assim, você lembra cada detalhe aí. Então eu vou tirar o cálculo, é 29, viu? 29. É o cálculo 209. Ele é fácil. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. De novo, irmão. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Senhor Deus, nosso Pai, toda honra e toda glória ao Senhor Jesus Cristo, que a sua majestade no céu, te agradeço e te peço misericórdia e perdão pelos meus pecados, e aceita esse pequeno momento de louvor e adoração a Ti, Senhor. Tu que disseste que estivesse uma vez ou mais em teu nome, nós estamos. Agradecemos pela tua presença, por todos as súplicas que estamos e fizemos em relação ao irmão chileno, Cezinho, e agradecemos pela nossa semana, pelo nosso alimento, pela nossa segurança, pelo nosso trabalho, nossos filhos, por tudo que de bom vem de Ti, Senhor. Te louvamos, te agradecemos. Amém, Senhor. Cântico 31. Não passa o 31, cântico de 31. Vamos declarar isso aqui, né? Declaramos que aqui reina a glória do Senhor, sua graça manifesta, está presente o seu amor. Corações se quebrarão, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus reinará. Profetizamos salvação,
sabemos que tu és poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando corações, operando maravilhas, transformando corações. Quanto é Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Mais um dia que para nós, para estar aqui, meu Deus, como teu corpo, para evocar o teu santo nome em gratidão, em louvor, sabendo que o Senhor é o nosso Senhor, nosso Rei, e que aguardamos, meu Deus, a qualquer momento, levar a cura, meu Deus, espiritualmente, os nossos irmãos, Pai, que eu César, o Paulo, Pai, o Benedito, Pai, tua esposa. Tudo isso são enfermidades, enfermidade espiritual. O teu inimigo coloca contra a gente. O que ele quer, meu Deus, é só uma brecha. E fica todo direito para o nosso Deus. Nos ajuda, meu Deus, a sempre, Pai, ter a fé na tua palavra e assim a gente vai contar com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, cuida dessas vidas. Que o Senhor possa, meu Deus, através de cada um de nós, Pai, trazer possível a palavra. Em nome de Jesus, fala pela Amém. Quem é com o servo aí, pode falar. Pode falar, eu falei bem espanhol, é bem que ele, né? Pode falar. Nosso convidado, né? Não, mas é o irmão que. Não, esse é o plano espanhol. Eu faço o estado, não? Irmãos, vamos abrir Judas, lá, penúltimo livro. Domingo ia dar Judas. Não, está tudo preparado. Judas, capítulo único. Aqui é um comprimido pequeno daqueles que fala fulano. Ele fala do Velho Testamento todinho. Também. É perto de Apocalipse.
Judas. Não, agora volta. É vizinho de Apocalipse. Ah, estava cheio aqui. Eu procurei o capítulo. Tem um nome, parece ali. Só assim, não tem capítulo. Ah, só aqui, hein? Só esse Só nome? versículo. Mas só aqui. Vem, irmão, pai, do 1 e o 2. Judas, servo de Jesus Cristo, e o irmão Tiago, aos amados de Deus Pai, e os guardados em Jesus Cristo. Misericórdia, paz, amor, sejam. Ele já começa se identificando, né? Como é que ele se identifica aqui no começo? Servo Isso, servo. Servo de de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Bom, E ele está aqui mostrando até um parentesco. O que é que ele diz aí? Continuando. Irmão Tiago. Que não é o Judas Iscariote. Tá? Aqui é Judas, irmão de Jesus. E esse Tiago também, irmão de São Jesus. Aí para que ele está escrevendo essa epístola, essa carta? É o destinatário dele. todos nós. Todos que foram chamados. Deus que foram chamados. Queridos em Deus. É interessante que a palavra aqui na minha versão, apesar de vocês, fala conservados, não é isso? É guardado. Guardados também. Conservados, guardados. É muito importante essa palavra. Quando o irmão fala com o irmão também. Não, pode. Vamos ver. Conservados. Conservados, do irmão Antônio. Guardar. Isso, é a mesma palavra, né? Conservados, guardados. E a necessidade da conservação, os que são chamados. E além disso, amados. Né? Amados, isso. Chamados, amados e guardados, né? Guardados em Cristo. Guardados em Cristo. Tá? É algo muito importante. Essa conservação. Por quê? Porque nós vamos ver, pela explicação do Espírito Santo, o que é que ele vai tratar nas linhas seguintes, nas palavras seguintes, nas frases seguintes. A preocupação da conservação, do se guardar. Do se guardar. Existe a necessidade de aqueles amados, aqueles que somos nós, estar vigilante, ter cuidado. Para sermos o que? Conservados naquilo que nós aprendemos, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é necessário. Porque se não houver a conservação, não houver o guardar, pode ser uma coisa que acaba o quê? Perdendo a linha, sendo guiado por outros caminhos ou por outras situações. Se não tiver guardado, está terrível. Está perdido, está solto, né? Essa palavra conservado, o que é que vocês querem conservado? Cuidado. 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 Conservado. Deixa de ser cuidado. Mantido. Eu lembro do sal, né? O sal ele conserva. Uhum. É uma maneira de conservar a podridão que nós precisamos conservar hoje na pessoa de Deus. Né? Somos guardados em Cristo. Somos conservados em Cristo. Eu tinha medo. Eu tinha um desse aí, tinha medo dele do olho. Sabe? Esse bicho é muito barulhento. E ele é novo, eu não sei mexer nele direito. Eu penso que eu apago e ele não apagou. Então, o conservar. Você, rapaz, eu tenho isso aqui, eu vou conservar. É aquilo que ele está puro, é aquilo que ele é bom. Tipo uma carne, você quer conservar uma carne fresca.
É você conservar ela para que ela contra a podridão. É você conservar ela no estado natural, naquilo que ela está, aquilo que está bom. É você conservar aquilo que ele está bom, né? Mas não, vou botar para conservar. Não, aquilo está conservado, está intacto. Uma coisa que está ali no estado primário, original. Quando Então, a gente vê uma pessoa, às vezes, diz, e como tu tá conservado? justamente para dizer que ele está novo, né? Está ali com a mesma aparência. Arrumadinho. Aí, Dizendo que, dizendo que não mudou as características. Então, nós precisamos assim, olhar para isso e ver o que é que aquilo que eu aprendi de puro, de verdadeiro, que é do Senhor. Aquilo que é do Senhor que eu não posso abrir mão. Que tem que ser o quê? Conservado. Porque a gente vê muitas pessoas que saem da caminhada, que desistem, que se decepcionam, e seguem o seu rumo, é porque acabou não conservando aquilo que recebeu em quê? Em Cristo, como nova criatura. Não guardou, não cuidou, não teve o zelo. Por exemplo, você tem um alimento, você colocar na geladeira para cuidar, você sabe que ele vai durar mais, você vai conservar. Mas se você deixar ali na pia, no balcão, ou em qualquer estado, vai ter como conservar aquilo? Não. Vai acabar se contaminando. Vai acabar perdendo a característica boa. Não vai ser uma coisa que vai ter mais a essência, o valor, não vai mais funcionar. Pelo contrário, vai acabar fazendo mal. Então, se for necessário, irmãos, a gente buscar conservar aquilo que nós aprendemos em Cristo, é aquilo que nós sabemos que é verdade. Porque se não houver a conservação, o ambiente, as coisas, as circunstâncias vai acabar contaminando, trazendo a podridão e deteriorando aquilo que era para ser mantido. O caso aqui do restante da carne. É, E certos indivíduos se introduziram dissimuladamente com coisas públicas, também. coisas que ia tirar o valor verdadeiro que nós recebemos. E isso que acontece hoje nas igrejas de forma assim, gritante, né? A gente sabe que logo no primeiro século já começou o desvio da verdade, né? As cartas já falam disso. Já combatia Já isso. combatia, né? Mas hoje é gritante isso demais, né? Que essa conservação se perdeu, né? As pessoas estão modificando, restaurando, melhorando a adoração do Senhor, né? Então, perdeu, né? Perdeu tem perdido a essência. Melhorando entre aspas. A favor dele, né? A favor da Exatamente. pessoa, Entre né? aspas, Justamente. Justamente. Então é uma coisa que precisa da conservação. E ele está falando aqui, quem precisa de conservar? Os amados, aqueles que estão em Cristo. Porque a palavra em si, ela não passa. A palavra está aqui. Sempre foi, sempre será. A conservação ela é intacta, entendeu? Agora, quem é que se desvia? Somos nós, né? As pessoas, né? E nós como pessoas, ser humano, os próprios que foram convertidos. Está falando, eu estou me lembrando da palavra que caiu em cada solo. Né? Isso, também. Justamente. As preocupações do mundo. A gente deixa de conservar aquilo, né? Por causa das preocupações do mundo. Isso. A palavra crescendo juntamente com os espíritos. E aqui ele está também selecionando um grupo. Os que são queridos em Deus e os que estão aí do quê? Conservados e guardados. Por quê? Aqueles que não se conservam, aqueles que não se guardam, aqueles que não se policiam nem se vigiam, tudo que vai ser falado aqui na frente não vai ter sentido, não vai ter valor, não vai ter significância nenhuma. Eu estava no primeiro rei, é interessante lá, quando tem Acabe, aí Josafá se une para lutar contra o rei da Síria. Aí diz assim, Josafá chega, né? Não, vamos consultar Deus. Nós temos 40 profetas.
Os profetas tudo pajulavam a cara. Não, pode ir, porque Deus é contigo. E também Deus estava lá incitando eles a Bugir. mentir. Aí ele disse assim, não tem um homem que fale mais por Deus? Mais ou menos assim, né? Aí tem um, mas esse aqui toda vida ele vai contra mim. Sempre acho muita graça. É Micaías, né? Acho que é Micaías. É. Só tem um, mas não adianta porque ele vai ser contra eu, não vai. Não vai fazer o que eu quero. Ele é verdadeiro, né? Aí ele disse, não vai adiantar. Aí Josafá disse assim, não, mas vamos escutar ele. Aí chama Micaías, aí Micaías ele dá uma. Ele insulta, como o pessoal fala assim, que ele quer falar outra coisa, como é que tem o nome aí? Ele fala uma coisa no sentido, mas ele quer falar o contrário. Isso é que ele debochou. Né? Debocha, ele diz, não, pode ir, né? Você vai ser de ir, né? Que é o ego que ele quis escutar, mas não era isso. Aí ele fica assustado, aí cara, não, vai falar a verdade, não vai falar. Ele ficou com raiva. Aí ele ficou com raiva, foi porque sabia que era, não, deboche, tipo deboche, né? Deboche. Foi falar, aí Irônico, né? foi irônico, estava de uma fala irônica, não era aquilo, né? Não era verdade. Não era verdade. Aí quando ele fala, pois se você for, vai cair na espada, peleja, né? Aí se eu não disse, eu falo para nadar para outro rei. Eu não disse. Mas aí o que foi que aconteceu? Josafá não aceitou a bajulação dos 40, perguntou se tinha um homem que era mais que falasse mais com Deus, né? E aí traz, mas no final de tudo eles escutam a ordem de Deus e até ele ironiza, olha como Deus ironiza e depois fala, e eles escutam aquilo ali perante todo mundo, mas eles escutam, mas eles obedecem? Não obedecem. Aí pega, manda prender Micaías, só fique lá até quando eu voltar com sucesso, quando eu voltar com a vitória. Aí, cara, ele disse, Josafá, eu vou me disfarçar, não vou como rei, como a batalha, eu vou disfarçar de um soldado. E tu vai como representante. Legal. Aí Josafá vai como representante, aí eles vão correr atrás de Josafá pensando que acaba, aí quando descobre que não é, não. Aí vem um soldado e diz assim, na negociação, na sua simplicidade. Acho que foi assim, né? Andou atrás, pegou um arco, pá, aí pegou em quem? E Acabe. Pegou no Acabe. Bem disfarçado, não estava como representante da guerra e tudo. E aí, com tudo isso, A flecha do Senhor A viu ele. justiça do Senhor. e ali ele volta, já morre ali, aí volta e é enterrado com seus pais. Então é isso, às vezes é necessária a conservação. Por quê? Porque a gente escuta a palavra do Senhor, sabe que é verdade, como o próprio rei Acabe viu que era ironia dele, não, mas não foi para falar a verdade, sabe que é ironia. E quando ele fala, e mesmo assim ele não procura obedecer. E às vezes a falta de conservação de se guardar por isso. De não dar mais ouvido, não dar mais credibilidade. Muitas vezes pensar que as novas maneiras que funcionam, que dá certo, que vai ter um sucesso, vai ter uma vitória. Vai encher a casa. Né? Acaba ele se confiou em Josafá, na guerra, nos soldados, e foi para a guerra sem a permissão. Lá eles queriam riqueza, né? Quer roubar uma coisa que não é uma Hoje um homem quer casa cheia, né? casa cheia. Então deixa de obedecer o que Deus deixou escrito para fazer da maneira dele. Não se Aí vai todo mundo na mão. todo na mão. Não se No conserva. nosso caso, a gente está procurando fazer a vontade de Deus, né? E trabalhando na palavra, né? Isso. Conservando cada um de nós na palavra. De Olha, forma- Jesus veio, se ajeita. É, Né? Aí o cara acha ruim, não vai para o inferno. Desse justamente. jeito, né? Então é isso, a gente tem essa palavra que é imutável, que tem sob variação, e quem precisa se conservar Somos nós. somos nós. Somos os chamados, queridos de Deus. Somos Somos amados. tudo isso. Mas precisamos do quê? Da conservação, da perseverança. Meu irmão, versículo 3 até o 5. Amados, procurando eu escrever-vos com
toda diligência acerca da salvação comum. Tive por necessidade de escrever-vos e exaltá-los a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam inscritos para este mesmo juízo, homenzinhos que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador, Senhor Jesus Cristo. Leio 5 também? Sim. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez sobre isso, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do exílio, destruiu depois os que não creram. Fala de infiltração de alguns políticos que Interessante essa palavra aqui, né? Transformar em libertinagem a graça. Terrível, né, gente? Vamos lá, transformar aqui. Sabe como é que é? Aceite Jesus como seu Senhor. Levante sua mão, vem aqui, tem que vai orar por você. E Jesus vai. Isso é libertinagem. Você transformar a graça de Deus. engraçado aqui que fala sobre aquele povo que saiu do Egito, né? Uhum. Mesmo vendo que tudo que Deus fazia, a nuvem, as roupas, a chinelo, Isso. ainda não creram, né? Ainda não creio, justamente. Deus destruiu eles. Isso. Isso aqui é um exemplo para cada um de nós. E é interessante Mas que nós ainda estamos mais justificados a não crer, né? Claro que eu estou falando isso por brincadeira, Uhum. porque a nossa chinela, a nossa roupa toda se desgasta. Mas só que hoje nós já temos Jesus Cristo. Então, tudo aquilo ali era um cuidado especial, né? Era Deus realmente mostrando ali, né? Como essa luz aqui, a gente está crendo que ali está uma luz, tá? A gente sabe que ela apaga, ela sabe que ela acende. Estamos vendo. E a crença para ela é isso, né? Coluna de fogo à noite, uma nuvem também ajudando, sendo alimentado, não tinha como caçar, e sendo alimentado. E mesmo assim, duro de coração. Porque a sentença que está rolando, né, no meio desse povo. Interessante que aqui ele manda você lutar. Isso. Lutar, né? Justamente. Quer dizer, não é uma coisa fácil, né? Ele fala, né? Lutar pela fé que 2 vezes, 3 vezes, uma vez. Foi fé. Foi fé. Completamente fé. Completamente fé. Uma vez já foi fé. Cara, concluído aqui, não tem aqui. Uma vez foi fé. Paulo, ele fala esse dado. Né? Quem vos ensinou tão depressa a fugir contra o evangelho, que não é evangelho. Ele só ainda que eu, né? Que o anjo do céu vem e vos anuncie outro evangelho, seja o quê? Anátema, amaldiçoado. Porque uma vez já tinha sido então. E é claro que de forma oral, quando os apóstolos começaram a pregar a forma oral e a testificar, e com o tempo, com a
própria escrita, que eles foram escrevendo, ficou registrado. Então, precisamos conservar naquilo que é o quê? Único. Naquilo que é único. Precisa estar querendo pensar que vai conservar numa doutrina nova que apareceu. Não, agora essa aqui é mais legal, então eu vou conservar nessa. Não. A conservação se baseia na fé que foi dada o quê? Uma vez só. Só uma fé, um só Senhor, Isso. um só batismo. E lutar por essa única. Não pelas outras que a gente vai achar que possa ser legal, possa ser uma coisa boa. É uma única fé. E é equilibrado. É essa fé de Efésios. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Tudo aquilo que foi entregue de uma vez, por tudo. De uma vez, único. Só Senhor, só Deus. Isso. Só Deus. Aí, Versículo 6. Levando do 6 até o 8. O anjo e a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob treva, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Igualmente Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Do mesmo modo, também, esses quais sonhadores contaminam a carne e rejeitam a autoridade, insultam os gloriosos e seres celestiais. E aqui agora, a gente tem com isso. eu não sei, né? Foi. Aqui o versículo 6 mostra que ele fala aqui do povo de Israel, do povo desobediente. Aí ele já coloca aqui para esses irmãos que talvez eles acreditassem, né, tudo esse natural dos anjos, e ele disse, até os anjos que deixaram seu estado original e desceram e se casaram, né, com as mulheres, o que aconteceu? Esse versículo aqui mostra que lá em Gênesis, né, os anjos, os filhos de Deus, buscaram filhos dos homens. Esse aqui vai dar uma mostrada que realmente os anjos, eles tiveram, né, filhos na terra. E esses filhos, né, que são gigantes, foram tudo destruídos, né, no dilúvio. Ele fala também que a cidade de Gomorra, né, e a cidade circunvizinha, não foi só a cidade de Gomorra, mas a cidade circunvizinha, né, que se entregaram à prostituição após a outra carne. Porque após a outra carne pode ser homem com homem e até homem com animal, que é outra carne. Porque que Deus ele puniu, né, a desobediência desse povo. Ele estava dizendo que esses líderes que iam entrar no meio do povo amado de Deus, no meio do povo chamado de Deus, era essa qualidade de pessoa, né, que não ia ter pudor. Já vem? Eu vejo aqui o zelo de Deus pelo aquilo que ele determinou. Como nós falamos no começo, a conservação. Né? Deus ele criou o homem à sua
lá no dilúvio, né, ele prometeu que haveria, enquanto houvesse colheita, né, o mundo não seria mais destruído, né, daquele exemplo, foi um dilúvio novamente. Mas você vê a justiça de Deus sendo executada de formas diferentes em certas situações, porque ele zela pela sua imagem, né, a imagem que ele criou, o ser humano. Então, toda vida que há um atrito com a sua vontade, vai haver a justiça de Deus, o zelo, né? Ele não poupou nem anjos. Ele zela pelo seu nome e ele espera que nós zelamos por ele, pelas suas ordenanças. Isso. É porque nessa colocação de anjo, né, ele coloca o ser humano como nós já estivéssemos lá, vivendo com Deus lá. Nós estamos assentados juntamente com Cristo. Não é isso? Então a gente pode realmente cair do nosso, da onde a gente está e se contaminar. Então foi, eu destruí os anjos, eu destruí você também. Peque, né? Peque, para ver. Entendeu? É interessante a escala que ele traz. Primeiro ele está falando do povo de Deus escolhido, lá que Deus resgatou do Egito para entrar na terra de Canaã. Quando o próprio Moisés dele, Deus falou, Moisés, abaixa, vou instituir tudinho de você vou fazer outro povo. Aí Moisés indaga ao Senhor, mas Senhor, o que é que eu vou dizer de ti? Que Deus é esse que tirou o povo de lá para matar no meio do Egito? Está gastando ele, é bom, deu certo. Aí deu os povos naquele momento. Vamos dizer assim, era o povo querido, o povo amado, o povo selecionado escolhido por Deus, não é? Mas o que é que esse povo tinha que fazer? Se guardar. Permanecer firme na fé. Se conservar. Acreditando que está acontecendo. Depois que eles não creram, endurecer o coração também, não se conservaram, não perseveraram, não se guardaram, foi o que Deus fez com eles. Aqui a minha palavra fala destruir. É isso? Capítulo 5. Da terra do Egito, versículo 5. Destruiu depois de quê? Que não creu. Como a Amata falou, pelo zelo do Senhor, aquilo que não se conserva, aquilo que vai contaminar as outras coisas, Deus ele acaba tendo que fazer o quê? Destruir. Então, e os anjos? Aí fala do povo aqui, agora ele leva para onde lá? Lá para as alturas. Os anjos lá, imagina só, tudo com poder, com a glória, tudo para dar certo. Vendo Deus, a minha versão fala assim, ó, e os anjos que não guardaram, não sei se tem outra versão, nem foram guardados. Não guardaram o seu estado original. Guardado também. Você lembra lá no começo? Guardado no teatro também? Versículo 6. Os anjos não guardaram. O que foi o que nós vimos lá no começo lá do versículo 1? Os conservados e guardados. Então, os anjos que já tinham a primícia de perfeição, vamos dizer assim, né, aos pés do Senhor, né, bem ali, e se eles não se guardaram, não se conservaram, aí o que foi que aconteceu? Deus os reservou na escuridão e em prisões o quê? Eternas, até ao juízo daquele grande dia. O povo destruiu em forma física, os anjos espirituais não destruiu, mas reservou em cadeias e trevas. Então lá, reservado até aquele grande dia. E aí naquele grande dia, na destruição, na consumação de tudo.
Mas até então, o povo destruído. Os anjos guardados o quê? Em trevas, reservados em trevas, até aquele grande dia. Porque ele já um pouquinho do livro Apócrifo, né? O Judas, ele está um pouquinho do livro Apócrifo aqui não lembro, Enoque, né? Não lembro lá, né? Que esses anjos, eles fizeram tudo, eles fizeram tudo bem. Como Deus destruiu, eles não podiam nem entrar no céu e nem ser, eles ficaram vagando. Por isso que hoje nós temos quem? Os demônios no nosso meio. Os demônios são aqueles filhos dos anjos. Não vamos chegar lá, mas assim, é por questão de ter Não, cuidado. eu sei. Eu estou Porque, dando uma. Porque não é nem para me estar falando isso. é porque Enoque, quem foi que escreveu sobre Enoque? Se for Enoque lá o sétimo, né? Quem foi que escreveu de Enoque? Ele está falando dos apócrifos. Mas esse Enoque que ele está falando do personagem. Quem foi que escreveu o nome Enoque? Na Bíblia. Tem qual livro? Lá em Gênesis. Gênesis. E qual período que é Enoque? Período lá de antes. Bem antes. Mas foi Abraão que escreveu sobre Enoque. Não, ele está falando. Quem foi que escreveu o livro de. Não foi Moisés? Aí foi Moisés. Moisés. Moisés é que escreveu sobre Isso. Enoque. Aí qual período está Enoque? Enoque está antes do dilúvio. Antes do dilúvio. Não tinha escrito. Não tinha quem testemunhasse de Enoque. Nem Moisés testemunhou de Enoque. Não é do período dele. O que a gente entende é que Moisés recebeu as revelações do Senhor, daquilo que Deus quis mostrar de forma resumida e necessária, sobre Adão, Eva, Descendentes. Abel, Caim, Enoque, Matusalém. Aí Moisés recebeu. Então, quando Judas fala aqui dessa profecia de Enoque, ele não está falando de nada escrito. Talvez de uma forma oral, o povo judeu tinha alguma menção de como era homem justo, daquilo que ele poderia ter mencionado, uma coisa que valeu como profecia, mas ele não tem escrito de Enoque. Porque foi Moisés que escreveu de Enoque no tempo que não tinha escrito, não tinha nem testemunho. Nem Enoque escreveu sobre ele e nem ninguém. O que Moisés escreveu foi só aquilo. E a gente não pode nem esticar. Entendeu? Então, o livro de Enoque apócrifo é um apócrifo de uma coisa ilusória total. Não tem nem menção, porque o único vestígio de Enoque é o que nós recebemos de Moisés. E é só aquilo, porque não teve outra. Como Jó também. Ninguém sabe nem qual o tempo Porque de Enoque Jó. só é citado lá nos heróis, né? É isso, Heróis da fé. Isso. Então, não Ele tem é um assim. homem justo em sua época. Isso é. Ele foi dar bem longe. Então, o ponto aqui. O outro ponto agora, ele vai falar também, o 7, ele vai falar aqui, de quem agora? Sodoma e Gomorra. Já é uma cidade quase assim, já em trevas, não é verdade? Mas até para esse povo, que podia conservar na verdade, por conhecer ou por algum motivo, Tinha uma luz lá, né? Que era o. Ló. Né, Ló, né? Isso, justamente. Mas o que acontece? Mas mesmo assim eles se entregam cada vez mais o quê? As prazeres da carne. Olha aqui como é legal. O povo de Deus, Israel, tirado do Egito, eles são destruídos por quê? Porque não se conserva. Porque não creram. Muito bom. Não creram. Aquilo que se conservaram, tá? Não creram. Em tudo aquilo que veio. Não creram. Coração duro. Os anjos não se conservaram em toda a pureza. Em todo o ambiente que ele tinha, ele não se conservou.
Mas a pessoa sabe para o meu trabalho, a minha casa, a minha vizinhança, no meu bairro, não tem como ser um cristão, uma pessoa de direito, porque é todo mundo uma depravação, imoralidade, uma baixaria. Adão e Eva caiu aonde? Não é. No paraíso, né? Paraíso. Claro que a serpente estava lá, né? Mas não tinha uma degradação total. Esses anjos, Na presença de Deus. na presença de Deus, qual o mau testemunho que eles tinham lá? Então eles não conservaram aquilo que eles tinham. E agora, esse povo aqui, naquilo que eles já cheiram e que são, eles se entregam cada vez mais naquilo que é deles, no desejo da carne. Carne contra carne, e tudo que envolvia. Toda aquela coisa carnal. Aí já está falando aqui já o lado também carne. Então a gente vai ver aqui três estágios onde é sensível, cada ser humano está se policiando. Na dureza, vamos dizer assim, né? Naquilo que era limpo e puro, e acabou, rapaz, o que aconteceu com aquele irmão, cara? Nunca imaginei, começou tão bem, você via uma coisa verdadeira. Tem pessoas que você, rapaz, o irmão não é tão fácil no começo, ele se converteu, aceitou, né? E estava vivendo de verdade, mas parece que de uma maneira ou outra. Começou a desacreditar É, do milagre que Deus fez na isso, vida dele. não se conservou. E aquele que já é inclinado, tendencioso à carne, e quando ele se converte ao Senhor, se achega e é tido como filho de Deus, e é para se tornar novo, é isso que tudo se fez novo. Se ele ainda está com o cheiro da carne para a inclinação, o perigo que pode acontecer na falta de conservação dele daquilo que ele recebeu o Espírito Santo, é naquilo que ele já é inclinado na carne, ele se depravar e se entregar a uma dissolução bem maior, bem mais perigosa, bem mais Não, porque o perigoso é que Entendi. o cara faz sabendo que está errado. isso, ele acaba indo cada vez mais, perde o controle total, é escravo total. Esse contexto ele vai estar lá na segunda carta de Pedro, né? O Pedro, Pedro meio Judas, disse, tá isso aqui, que é bem interessante, né? Ele disse, olha, depois de vocês terem escapado da contaminação do mundo, e depois, né, portanto, depois de ter escapado da contaminação do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se vos deixarem enredar de novo, são vencidos, e se tornou o seu último estado pior que o primeiro. É um caso, Justamente. nosso caso. Ele está cada vez mais naquilo que ele é tendencioso, que ele é O inclinado. estado primário, né, que era só um demônio, Isso. depois da queda, entra 7 demônios mais aquele que estava. Ele fica olhando para nós, se a gente está com a casa cheia, né? Aí se encontra só a casa vazia, varrida, ornamentada, ele chama mais 7 com ele para pegar o Espírito Santo. Justamente. O estado se torna pior que eu. Isso. Fica naquela situação. E é interessante, irmãos, o degrau que evolui, no versículo 8. Qual é o versículo 8 de Judas? E contudo também, estes, né? Contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne. Primeiro é o primeiro estado. Qual é o segundo estado agora? E o quê? Rejeitam. O quê? Autoridades superiores. Isso. Autoridades superiores aqui eu não tenho como só pessoas, né? Mas também como a própria autoridade da palavra. Mais. Quem mais? Qual é essa autoridade?
como fala no capítulo 13 de Romanos, né? Toda autoridade foi constituída por Deus. Se eu não obedeço à autoridade da terra, por exemplo, né? Nós temos muito esses erros, né? De andar com carro só com a medida de pessoas. Se uma blitz não pegar, nós estamos o quê? Tranquilo. Né? Então nós estamos obedecendo a autoridade que foi estabelecida por Deus. Que é um sinal ali, que é proibido drogar. Aí você vai lá e droga. Você está obedecendo a autoridade? Se não está obedecendo essa autoridade, como é que pode estar obedecendo a autoridade maior? Né? Mas aqui eu tenho também como se fosse a autoridade da palavra. Mas vai. Não estou no estudo. Vai, mano. Ele vai falar, hein? Quer falar, Montanha? Quer falar? Estou escutando. Tá aprendendo, né? Mas é bom, mãe, que a gente, né, faz a mente pensar. No versículo 4 ele já dizia, ó. No versículo 4, lá no finalzinho, só pra gente ver. E negam a Deus, o único que dominador e Senhor, que Jesus Cristo, dominador. Aí lá que agora no 8 ele diz assim, né, ó, e contudo, excelentemente adormecido contra a minha carne, e rejeitam o que? A dominação. E vertuperam ao quê? As autoridades. Não é isso? Mas como é? Pode dizer. É o 9, né? Não o 8, finalzinho. Também rejeita. O verbo pega aí é rejeita, né? Lê o 8, vai ler o 8. Ora, este da mesma sorte, dos quais sonhadores, alucinados não somente o conteúdo da carne, como também rejeita o governo e difama as autoridades superiores. Quando eu falo dominação, então a gente estava entrando no 4, estava falando do único dominador que é Jesus Cristo. E é interessante quando o Pilatos chega para Jesus e, né, mostra quem ele é, o que Jesus diz para ele? Eu não tenho autoridade se meu pai me tiver te dado. A gente vai te dar. Aquela autoridade ali é porque Deus tinha dado. E estava acontecendo aquilo. E às vezes, você vê no meio religioso, as pessoas sempre questionando tudo, querendo confrontar aquilo que não depende de nós. Nosso reino não é esse. O governo, as leis, vamos dizer assim, tudo aquilo que era para ser uma coisa. A gente não pode entrar nesse patamar. Não pode entrar nesse patamar, porque é um risco. Porque não é a nossa briga. É em contra disso. Não é a nossa luta, não é a nossa batalha. Não cabe a nós esse tipo de situação. Até chegar ao ponto de confrontar, de acusar. Porque ele vai dar um exemplo aqui interessante, no 9. Mas, quando ele diz mas, ele está ligando ainda a qual? Ao que ele falou antes. Está entendendo? Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar o quê? Juízo de maldição contra ele. Mas diz, o Senhor te repreende. O Senhor te repreende. Eu digo, sai em nome de Jesus. Estou pecando. Entregar na Eu mão estou de Deus, né? Pega na mão de Deus. Pega na mão de Deus. Porque às vezes a gente quer um lugar assim de ser um pouco de juiz com Deus, para ajudar a Deus a justiça dele. Às vezes a gente quer abrir os olhos de Deus daquilo que ele não está vendo, né? Assim, ó, nosso pensamento, né? A gente está querendo dar uma força. Dá uma mãozinha pra Deus, né? Será que ele não está vendo isso? A gente está querendo e Deus. O problema é o eu, né? Eu, né, te repreendo em nome de Jesus. O demônio diz, repreende nada. Você sabe, né? Aqui nem o arcanjo Miguel ousou Usou. a falar alguma
Aí esse insensato deita e rola em cima de Satanás, não sabendo que está mexendo com uma coisa. Uma coisa É se colocar no lugar de Deus. Eu repreendo aquela pessoa isso, é um diabo, é uma maldição, uma aberração. Não cabe a nós sair para nossas bocas disso aí. E cabe a nós entregar na mão do Senhor para que o Senhor ver o que é repreender. E entregar na mão dele por completo. Porque isso às vezes é até sensível. Nós temos que ter cuidado, talvez nós não estamos tomando esse papel de querer mostrar para Deus que aquele irmão é isso, aquele irmão é aquilo, e isso, aquilo, e trazer a repreensão que não cabe a nós. Temos que verdadeiramente, por completo, deixar que o Senhor faça a parte dele, repreenda. Porque a nossa parte é lutar, batalhar, e se guardar na conservação daquilo que é de Deus. Quando parte na questão da justiça, do juízo, da repreensão, eu digo assim, de julgamento, da repreensão, de exortação com amor que é necessário entre nós. Não é essa que essa é saudável. Mas quando chega nesse ponto de mandar para o inferno, cabe a nós. É um perigo muito, muito grave. E se você for ver aí, a maioria desses líderes religiosos aí da TV, do YouTube, eles estão ali já mostrando as garras dele, é os que mais combatem qualquer tipo de autoridade. Eles começam a combater a autoridade das denominações deles lá, começa, né? O bispo tal, da sede tal, que fundou tal, é isso, não presta mais. Quando é fé vem, quando é fé vai para o governo, vai para os policiais, vai para tudo, é nítido. A paz de Deus é muito, eu fico ali olhando, não é que a paz de Deus. Ele está acusando tudo, não respeita ninguém, nenhum tipo de autoridade, nenhum. E se você for ver o respeito que Jesus teve por Pilatos, respeito. De alguma forma, respeito. A autoridade é tua, mas quem nem foi eu. Ele não questionou, não indagou. Ele nem quis dizer que podia ser maior do que Pilatos, que ele era, mas naquele momento ali, quem estava com autoridade para resolver aquela acusação contra o próprio Senhor Jesus? Ela estava na mão de Pilatos. Então, de certa forma, Jesus não ouve. É interessante isso. Eu posso te soltar, eu posso te. Deu Foi. autoridade para ensinar o pai não foi tirado. Só lembrou eles detalhes. Ele lembrou. Sim, vai. Então, irmãos, é só até aqui. Nada dos papéis. Se quiser concluir, eu estou concluindo. Não, Mas é bom, é muito interessante. Não. É muito ponto importante, é muito rico essa carta. Pois é, eu, domingo, eu ia levar ela, né? Aí, rapaz, isso aqui eu não tô doido. Por que tudo isso, cara? E é necessário, irmão. É necessário estar tocando nessa conservação. Porque ele fala da comum salvação, é importante falar salvação. É necessário. Mas nós temos que estar sempre se posicionando. Um exemplo disso, assim, na prática, né, por exemplo, a questão do casamento. Né? O casamento, ele ainda é a instituição criada por Deus para permanecer como ele determinou. Ele determinou. Só que hoje você vê como casamento. Homem com homem, mulher com mulher, separa por qualquer motivo, pega um, pega outro, foi banalizado. Então não foi conservado, não está sendo conservado na humanidade. Mas Deus espera que nós guardemos e conservemos a sua ordenança do princípio. Segundo as pessoas aí, né? Diz que o meu evangélico, né? Está pior do que o mundo. Mas, assim, é lamentável. Os números estão mostrando. Mas isso é tão antigo. No tempo de Jesus, isso
isso era pior. Não, você sabe Às vezes é pior. Quando a gente fala hoje, né? No tempo de Jesus era bem pior do que hoje. Existiam duas escolas brigando de rabino, um defendia por uns pontos e outros que não. E isso ali era do povo de Deus. Imagina só os oráculos, o povo de Deus ali, uma coisa de Deus. E quem é que estava quebrando? Os mandamentos de Deus. Mas quem é que estava quebrando já? O povo, e era demais. Sim. Ela era tão pior, que os maridos deixavam por qualquer motivo, por coisas fúteis. Era bem pior. Hoje, não é dizendo que está certo, mas esse problema está antes de Jesus, está no tempo de Jesus e vai continuar. É uma coisa que é que tem que ser feito para aqueles que estão querendo. Tony, Marta, eu. Conservar. Isso é um problema no casamento hoje. Lamentável. O que é que o meu pai vai ter que fazer? Conservar. Não quer separar, separa. Mas eu vou conservar, né? Eu vou conservar. É como Josué. Só, acho que ele está ali, né? Tudo bem, tá bom. Eu digo uma coisa. Eu e minha casa, vamos nos conservar. Eu já vi que tinha muita casa ali, muita coisa já para se balançando. O que é que Elias fala? Elias diz, só, você decide se Deus é Deus, siga Deus. Se Baal é Deus, siga Baal. Ele é bem duro, né? Não tem. O que Jesus falou, né? Jesus falou, não é verdade? Então, nessa parte do casamento, eu vou conservar. Eu vou lutar. Nos mandamentos do Senhor. Porque essa banalização, todo problema que a gente vê hoje, a gente se escandaliza. Mas está tudo na Bíblia. Os falsos mestres, você vê, Paulo já estava combatendo os gnósticos. Já estava combatendo os próprios irmãos judeus que estavam querendo enfrentar muitas coisas. Paulo já estava, foi tão pesado que foi do arcanjo Miguel. Paulo disse assim, pô, isso aqui eu encomendei a Satanás. Olha como. É aquela coisa, né? Não há nada novo debaixo do céu. Não há. Agora, o que é que nós precisamos? Nos conservar. Na doutrina, no casamento, nos mandamentos do Senhor. Na vida do Senhor. Claro, já fala na frente, se for possível, resgatar alguns do fogo. E se eles não quisessem resgatar, daí você, Tenha cuidado. nem a roupa, né? Não, roupa. Chega nesse ponto. Amém? Amém. Então depois a gente continua. Vamos lá. Deixa pra trás. Estou olhando porque como é empolgante, eu preciso catar lá. Não, mas já é 1 hora, mas deixa. Santo Deus, amado Pai, soberano, majestoso, eis aqui, Senhor, como teus queridos, como os teus filhos, Senhor. Para isso nós somos chamados. O Senhor nos ajuda a nos conservarmos, a nos guardarmos da maneira que te agrada, Senhor. Que possamos ser a Ti, Senhor, como um aroma suave, um cheiro agradável a Ti, Senhor. Nós sabemos que as circunstâncias, Senhor Deus, o mundo em que vivemos e os nossos desejos, muitas das vezes, quer nos tirar, Senhor Deus, dessa conservação, daquilo que é puro, daquilo que é agradável e santo a Ti. Mas, Senhor, nos dá sabedoria, Senhor Deus. Nos dá discernimento para perseverarmos, Senhor Deus, crendo em Ti, Senhor Deus. Perseverarmos, Senhor Deus, no amor, na Tua verdade, nos Teus caminhos, Senhor Deus. Que não venhamos, Senhor Deus, perecer, que não venhamos ser como aquele povo que sentou, Senhor Deus, para comer, se levantou e logo foi praticar o pecado, Senhor Deus. Que não venhamos ser, Deus, como muitos que se deixam ser levados por qualquer vento de doutrina, pela libertinagem, Senhor Deus, pelas circunstâncias da vida. O Senhor nos escolheu, Senhor Deus, e sabe que nós temos força para lutar. Perdoa se às vezes nós não estamos querendo lutar. Mas, Senhor Deus,
que possamos lutar, e não com as nossas forças, mas com as tuas forças, Deus, contigo, pois tu é o Senhor dos exércitos. Nos ajuda, Senhor Deus, a continuar os teus caminhos em justiça e verdade, e a resgatar muitos, Senhor Deus, que estão duvidosos, muitos que estão oscilantes, Senhor Deus. Se for aqueles que tu quer que venham ser resgatados, nos ajuda, Senhor Deus, a resgatar e a trazer, Senhor Deus, de volta aos teus caminhos, mas que seja tudo conforme a tua vontade. Seja conosco, Senhor Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Vai ao Senhor para sempre, de volta, vai ao Senhor.